Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida dele, pela casa dele. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, que não sejam as nossas mãos, mas sim as tuas mãos, para abençoar o teu filho, Senhor, a qual o Senhor já liberou sobre ele a tua palavra, Senhor, que alimentará as nossas vidas nessa noite. Ó Deus, que trará cura, restauração, libertação, ó Pai, e direção, Pai, de tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Que as tuas bênçãos sobre a tua igreja antes repouse sobre a vida do teu servo e sobre a casa dele. Em nome de Jesus é o que nós desejamos. Se a igreja crê, aplaude ao Senhor Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Saudar os irmãos também que estão assistindo. Antes de ministrar a palavra, vire para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, diga para ela: Deus não se esqueceu de você. Repita comigo. Vire para ele, vira para ela de novo e repita comigo: Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero começar primeiro agradecendo a oportunidade, o bispo, a pastora Carla. Sempre que eu subo aqui no altar não é uma tarefa muito fácil, porque a responsabilidade é grande falar da palavra do Senhor. Eu poderia subir aqui, falar de mim, falar de alguém aqui, mas falar da palavra é uma responsabilidade muito grande. Mas se Deus tocou no coração do bispo para me dar essa oportunidade, eu creio que o Senhor achou graça. Eu creio que o Senhor viu algo em mim que talvez eu mesmo não enxerguei ou não enxergo. Eu quero dizer para você que o meu nome não tem poder para salvar, o meu nome não tem poder para curar ninguém, o meu nome não tem poder para libertar ninguém, mas o de Jesus Cristo, Ele tem. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 3,17, que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então você tem liberdade para adorar o Senhor nessa noite, você tem liberdade para glorificar o Senhor nessa noite. Não olha para quem vai ministrar não, querido, eu sou um mero pecador igual vocês aí. Mas a palavra a qual eu quero ministrar, que o Espírito Santo colocou no meu coração, essa sim merece toda a reverência, merece todo aplauso, toda a glória. Porque nós só estamos aqui, eu não canso de dizer, porque as misericórdias do Senhor nos alcançou mais uma vez. Eu estava falando, não sei com quem, não lembro, mas quantos e quantas pessoas ou famílias estão agora nesse momento dentro de um necrotério, esperando liberar o corpo de alguém? Quantas e quantas pessoas ou famílias estão aflitos esperando a notícia de um médico no hospital das clínicas, no hospital do câncer? E muitas das vezes a gente tem toda essa liberdade de adorar o Senhor, a gente fica escolhendo quem vai ministrar, quem a gente vai dar glória. Se fulano for ministrar, eu glorifico. Irmão, a glória não é de quem está ministrando. Eu quero falar de um casal nessa noite, que assim como nós, muitas das vezes a gente acaba nos frustrando por achar que as promessas do Senhor estão demorando para se cumprir na nossa vida. Eu quero falar de um casal que viveu num tempo muito difícil, no tempo ao qual a corrupção se instaurava naquela época, brigas políticas, religiosas, e esse casal não deixou sequer de adorar um minuto no templo do Senhor. Eu quero que os irmãos abram comigo a Bíblia no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 5. Essa água aqui é minha, bispo? Hoje eu vou tomar com a garganta seca. Todos acharam? A palavra do Senhor vai dizer assim, a epígrafe do texto: o nascimento de João Batista é anunciado. Versículo 5: nos dias de Herodes, rei da Judeia,
houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos, ambos eram quê? Diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, eles não tinham, porque Isabel era estéril, Isabel era... Os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, permanecia na parte de fora. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi... Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi... Deus ouve a oração. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão, muitos e não todos, tá? Muitos não quer dizer todos. Vou repetir. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Muitos ficarão contentes com o milagre de alguém, mas não todos. É importante você entender nessa noite que muitas das vezes tem gente ao nosso lado, às vezes até come com a gente, às vezes até entra na casa da gente, mas não vai ficar feliz com a bênção quando o Senhor te entregar. E o que tem de gente assim, irmãos, não é brincadeira. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e desde o ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparados. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa ficar à vontade nessa noite. Pai, se o Senhor não dirigir as palavras na minha boca, Pai, não irá sair nada. Mas eu me coloco aqui, Pai amado, me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor me encha com a Tua presença, e através dessa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, o Senhor possa falar com a Tua igreja. Fala com a Tua igreja nesta noite, Senhor. Mostre para cada um deles que o Senhor não se esqueceu de nenhum, que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor irá visitar com aquilo que o Senhor tem prometido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Falar do rei Herodes é lembrar de um rei corrompido, é lembrar de um rei movido de raiva, é lembrar de um rei ao qual se enchia de riquezas, vivia com luxúria. É falar de um rei sanguinário, é falar de um rei que, se for para a gente olhar as promessas do Senhor, não era nem para ele estar reinando, porque perante as promessas do Senhor, o rei era para surgir da raiz de Davi. Então ele vai ser manipulado pelo Império Romano, e ele vai usar o poder que ele tinha para massacrar o povo de Deus. Ele vai usar o poder e a autoridade que ele tinha para se aproveitar da situação. Muitas das vezes ele cobrou impostos mais além do que ele devia. Então era um homem muito sanguinário. Só que o que mais me chama a atenção é que no meio ao qual ele vivia, de guerras políticas, religiosas, conflitos, Zacarias não deixou de adorar nem um minuto sequer na casa do Senhor. Muitas das vezes a gente olha pessoas se corrompendo com a situação,
colocando desculpa, eu não vou mais porque por causa disso ou por causa daquilo. Só que o verdadeiro adorador, ele não se corrompe. O verdadeiro cristão pode estar o pau quebrando lá fora, mas ele permanece na presença do Senhor. Zacarias, ele é apresentado como um homem justo, um homem que obedecia e que andava nos caminhos do Senhor. O reino de Deus, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele não é bagunçado. Quando fala do turno de Abias, lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 24, Davi vai separar os sacerdotes em turnos. E naquela época, era uma dádiva um sacerdote ser escolhido para entrar no templo. E Zacarias, mesmo sem ele entender, por sorte, como a Bíblia diz, ele vai ser escolhido para queimar o incenso. Enquanto o povo lá fora ficava orando, ele estava dentro do templo queimando incenso. E o incenso naquela época representava a oração dos santos. O incenso naquela época, o cheiro agradável representava a oração dos santos subindo como cheiro agradável ao Senhor. Então Zacarias, ele não vai, porque a bênção dele não tinha chegado, ele não vai deixar de adorar o Senhor. Ele não vai deixar de trabalhar no templo porque ele não tinha recebido o seu milagre. E para uma mulher naquela época era muito difícil não conceber um filho. É do conhecimento de todos ou não, que uma mulher estéril naquela época era um sinal de desonra. Era um sinal de que Deus não estava com ela. Era um sinal de vergonha. Era um sinal que Deus não olhava para aquela pessoa. Só que a Bíblia vai nos mostrar que houve outras mulheres estéreis dentro da palavra, dentro da Bíblia, que Deus reverteu o quadro. Algumas delas é Sara, Rebeca, Raquel, Ana, mãe do profeta Samuel. A mãe de Sansão era estéril. A Sunamita, quem lembra da Sunamita? E Deus reverteu o quadro de todas elas. No tempo de Malaquias, até o profeta João, até o nascimento de João, houve um silêncio de Deus durante 400 anos. E eu quero dizer para você nessa noite, o motivo pelo qual Deus está em silêncio, não quer dizer que Ele não esteja agindo. Deus estar em silêncio na tua vida, ou mediante as suas orações, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando nos bastidores. Só que muitas das vezes, igual nos dias de hoje, Deus ele vai se alegrar que muitos têm deixado o seu conforto para vir estar dentro do templo adorar Ele. O que agrada o coração de Deus é ver uma pessoa em meio às lutas, em meio às tempestades, perseverando na fé. O que agrada o coração de Deus é a pessoa muitas das vezes abrir o armário dentro de casa e mesmo olhando ali, faltando o alimento talvez, a pessoa permanece adorando Ele, porque sabe que o socorro vem do céu, sabe que o socorro vem de cima. Quando Deus ele enxerga uma pessoa indo para o templo trabalhar, queimar o incenso, oferecer a sua melhor adoração, Deus não tem como Ele não se agradar dessa pessoa, porque o que nós mais vemos hoje são pessoas interesseiras. Se Deus me der, eu continuo fazendo. Se Deus não me der, esse Deus não existe não. Se Deus não me entregar aquilo que eu estou esperando, eu preciso trocar de igreja. Se Deus não me dá aquilo a qual eu estou orando, é porque talvez a minha liderança não esteja de acordo com aquilo que Deus requer deles. Muitas das vezes uma pessoa frustrada, ela vai procurar um culpado. Nunca ela vai culpar ela mesma pela situação que ela está passando. E para muitos, trocar de igreja é a solução, e não é. Porque se a pessoa não se consertar aqui dentro, a hora que ela for para outra igreja, a situação não vai melhorar. Se a pessoa não permanecer em Jerusalém, ou quando Cristo ordenou que elas ficassem, não é lá fora que Deus vai entregar algo para ela. Precisamos ser maduros nos dias de hoje. Que o nosso tempo não está condicionado ao tempo do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que um dia para nós é como um ano para Ele.
1000 anos para ele, e vice-versa. Versículo 6, continuando: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmão, cá para nós, uma pergunta que eu faço para vocês e a mim mesmo: como fazer para adorar a Deus, para perseverar no meio de tantas lutas? Como fazer para perseverar na obra do Senhor, no meio de tantas afrontas? O que fazer quando os nossos milagres eles não chegam no momento que a gente quer? Porque essa atitude do sacerdote Zacarias vai mostrar que ele adorava o Senhor não por interesse, mas porque ele conhecia quem ele estava adorando. E o que falta hoje é você conhecer quem você adora. O que está faltando hoje é você conhecer quem você está buscando. Você está buscando o abençoador? Ou você está buscando aquilo que ele pode te entregar? Versículo 7, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Irmãos, como eu acabei de dizer alguns minutos atrás, entra no texto comigo. Naquela época, para uma mulher não ter filhos, como eu disse há alguns minutos, era um motivo de vergonha, era muito vergonhoso. Como fazer para permanecer firme? Como fazer para permanecer na presença dessa forma? Porque eu oro, Deus parece que não ouve a minha oração, parece que eu faço a obra dele, e a impressão que dá parece que eu sou só mais um. Só que para Deus não é assim que funciona. Como eu acabei de dizer, o silêncio de Deus não significa que Ele não esteja trabalhando na minha vida e na sua. Os dois já tinham idade avançada, ou seja, por mais que Zacarias fosse um sacerdote fiel, ele sabia que para a idade deles não tinha mais jeito. Talvez não, tenho quase certeza que eles conheciam a história de Sara, de Raquel e das demais mulheres. Mas uma coisa é você aconselhar alguém, outra coisa é você viver aquilo. Uma coisa é você ter saúde e aconselhar uma pessoa que está enferma. Muitas das vezes a gente não entende da forma que a pessoa recebe, mas se coloca no lugar dela. Imagino eu, Isabel, passando por essa situação, o povo olhando ela ali com desprezo. Por mais que fosse um casal ali abençoado, um casal honrado, eu imagino o povo olhando para ela e olhando com desprezo, como se ela não, como se de repente se ela tivesse em pecado, como se de repente Deus não olhasse para ela. Mas eles não deixaram de buscar o Senhor. Nós precisamos perseverar nos dias de hoje. É muito triste quando você passa a mensagem para um irmão que não vem mais, e ele fica dando desculpa, querendo achar desculpa, querendo achar culpado. Se ele entendesse que quando a gente liga, passa a mensagem, é porque a gente está com saudade dele, queria que ele estivesse com a gente, talvez ele pensasse diferente. Mas talvez na cabeça dele você seja só mais um enchendo o saco dele. Desculpa o palavreado. Talvez você seja só mais um, de repente, oportunando ele. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: Ele não se esqueceu de você. Louvado seja Deus. Nós servimos um Deus que Ele reverte quadros impossíveis. Nos quadros mais impossíveis ou nas circunstâncias mais adversas, ou você pode estar passando a dificuldade maior que você nunca tenha passado, ainda assim é um cenário perfeito para Deus agir. Porque, irmão, você pode concordar comigo ou não, é no momento que a gente está mais aflito, mais com medo, mais passando na luta, que o coração da gente fica mais sensível. Eu ouvia de alguns pastores meus antigamente, e eu acho que eu já falei isso e vou repetir. Tem gente que não está preparada nem para receber uma bala de Deus. Porque se Deus der uma bala, a pessoa se engasga. Guarda isso para você. Mas será que Deus é ruim? Não, Deus não é ruim, irmãos. É porque para Deus é melhor ver você aos trancos e barrancos, talvez mancando, se rastejando.
É melhor para Deus ver você na presença dele do jeito que você está, ele te honrando, do que ele te entregar aquilo que você quer e você se perder no mundo. O que mais nós vemos hoje, jovens principalmente, jovens que são facilmente influenciados. Pessoas vêm de fora, começam a encher a cabeça dele, prometendo coisa que não pode nem cumprir, não pode dar, e facilmente ele se desvia. Mas Deus é um Deus que trabalha em cenários desfavoráveis. Versículo 8. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio. Na Bíblia está sorteio, mas eu creio que já era um propósito de Deus. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Irmãos, hoje você não precisa queimar esse incenso que os sacerdotes queimavam. Uma forma de queimar o incenso nos dias de hoje é oferecer a tua melhor adoração. Não olha para quem está ministrando, não olha para quem está pregando. Mas ofereça a sua melhor adoração. Ofereça o teu melhor glória. Ofereça o teu melhor aleluia. Porque assim como o Senhor enviou o anjo na vida de Zacarias, às vezes eu dá umas trancadas na língua aqui, o Senhor pode enviar esse anjo na tua vida hoje. E o que chamou a presença do Senhor, o que chamou o milagre do Senhor para a vida dele foi a perseverança. Porque como eu disse, no momento que ele poderia até desistir do seu sacerdócio, no momento em que ele poderia até se corromper também, ele encontrou uma maneira de chamar a atenção de Deus. E que maneira era essa? Continuou trabalhando no templo. Só que assim, enquanto ele trabalhava dentro do templo, Deus visitava quem estava fora do templo. Não, você não entendeu. Enquanto Zacarias oferecia incenso dentro do templo, o Senhor visitava quem estava fora do templo. Talvez você não tenha entendido. Enquanto você oferece o teu melhor incenso nessa noite, Deus visita a tua casa nessa noite, Deus visita o teu ente querido nessa noite, Deus visita aquele que está internado, aquele que está esperando uma resposta. Ele visita nessa noite. Ele visita. Aleluia. Ele trabalha a nosso favor. Ele trabalha nos bastidores. Deus não é um Deus como esse monte de gente de hoje, que se doar um pacote de feijão para alguém, precisa tirar foto e colocar no Facebook. Para com isso, irmãos. Para com isso de doar uma marmitinha e ter que tirar foto e colocar no Instagram para todo mundo ver. Ah, mas é porque precisa pôr. Quem falou que alguém precisa ver o que você está fazendo para poder fazer também? Isso aí tem que partir de dentro para fora. Metanoia faz parte, mudança de mente, mudança de vida, transformação. Ah, dá um par de sapato para alguém, tem que tirar foto do sapato para mostrar que está dando sapato. Toma vergonha na cara, irmão. É duro dar glória nesse momento. Versículo 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de... Tem momentos que é só você e Deus. Tem momentos que é só você e Deus. Mateus 6,6. Entre no quarto, fecha a porta e ora. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará em público. Deus não precisa de câmera fotográfica. Deus não precisa de redes sociais. Deus não precisa de Instagram, de nada para honrar você. Oh, glória. Permanecendo na parte de fora, orando. Irmão, se for para você ficar do lado de fora, se for para orar, fica do lado de fora. Mas se for para ficar falando besteira, é melhor você ir embora. Porque enquanto o sacerdote estava orando lá dentro, o povo ficava de fora intercedendo. E muitas das vezes a gente quer ficar questionando por que fulano está lá dentro conversando com o bispo. Vou usar o senhor como exemplo. Não sei porque está tomando essa direção, mas eu preciso falar. Tem gente que se incomoda tanto, chegou agora e já está fazendo, chegou agora, mas será que se você se colocou à disposição para fazer?
chegou ontem e já está sentado ali, não sei o que, será que você se dispôs a estar aqui? Porque o que mais a gente vê é desculpa, eu não vou subir porque eu não sou bonitinho para pregar, eu não falo bonito. Quem falou que alguém precisa ouvir você falando bonito? Quem falou que você precisa, nada contra quem faz teologia, pelo amor de Deus. Eu sempre defendo que a teologia é boa para você se aprofundar no conhecimento, nas escrituras, é importante. Mas falar bonito aqui em cima não vai salvar ninguém. Jesus, muitas das vezes, você pegando dentro da Bíblia, né, não é palavra minha não, você vai ver que com pessoas simples, ele falava por parábolas, e com seus discípulos ele revelava mistérios do céu. Então não se preocupe em falar bonito aqui em cima, não se preocupe em querer falar bonito de Deus, porque Deus não precisa disso. Irmão, se Deus fosse ver aqui se Deus fosse chamar profissional para estar aqui em cima, cantor profissional, talvez nenhum de nós era para estar aqui. Mas Ele procura os verdadeiros adoradores, quem o adora em verdade e em espírito. Você era um improvável lá fora. Quem era você lá fora? Mas Deus te buscou lá fora, seja no tráfico, seja na prostituição, seja no jogo do bicho, seja no carnaval, seja onde for. Deus viu algo em você lá fora e te trouxe aqui dentro. Ele viu algo em você que ninguém viu. Mas eu não sei pregar. Irmãos, diversos são os dons, o Espírito Santo só tem que ser o mesmo. Ore para que Deus venha derramar dons sobre a tua vida, que venha acrescentar na obra dele. Mas o Espírito tem que ser um só. Não pode ser um espírito de competição, não pode ser um espírito de querer ser melhor que o outro. Talvez você não tenha um dom de pregar, mas às vezes você sabe recepcionar uma pessoa como ninguém. Talvez você não tenha um dom de recepcionar alguém, mas você tem um dom maravilhoso de cuidar das crianças lá embaixo. Talvez você não tenha nenhum dom nem outro, vai orar, pelo amor de Deus. Mas todos nós temos um dom. Oh, glória! Oh, glória! Você tem um dom de comer, coma, filho. Só cuidado com a glutonaria. Versículo 11. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Você sabe onde foi que o anjo apareceu a Zacarias? Dentro do templo. Não foi lá fora. Dentro do templo. Zacarias queimava incenso dentro do templo. O anjo visitou Zacarias dentro do templo. É dentro do templo, não é lá fora. Só que tem um porém. Zacarias, talvez não, eu vou pôr como certeza. Ele tinha um sonho junto com a esposa dele de formar uma família. Só que nós temos que tomar cuidado com a incredulidade. Porque às vezes o milagre vai ser tão grande que você vai se assustar. Só que toma cuidado com a tua incredulidade, que Deus pode te emudecer, viu? Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Quando é de Deus, não dá medo. Quando é de Deus, não tem confusão. O anjo do Senhor, ele vai acalmar Zacarias. Zacarias, fique em paz, que eu sou o mensageiro do Senhor. Quando Jesus foi tentado por Satanás, bispo, de verdade, não sei porque está tomando esse caminho, mas eu preciso falar. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito. Então, estar passando por um deserto não quer dizer que seja Satanás. E quem ofereceu para ele os mais altos montes dos reinos foi Satanás. E nem sempre você está no poder, está acima de alguma coisa, foi Deus que te colocou. Então o anjo do Senhor vai dizer para Zacarias: não tenha medo, porque a sua oração foi... Oh, Jesus. Deus ainda ouve oração. Deus ainda ouve oração.
Talvez você não esteja entendendo nada. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem ter vontade de estar aqui dentro hoje. Talvez você tenha vindo aqui dentro, mas com a cabeça lá na tua casa, nas suas preocupações. Mas o Senhor que me trouxe aqui diz para você: se acalma. O Senhor diz para você nessa noite: não tenha medo. Se você estiver focado nas coisas do Senhor, pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, pode vir o que pode se levantar, Satanás. O reino do inferno pode se levantar contra a tua vida, mas se você estiver com os pés no Senhor, na presença dEle, Ele se levanta, mas é para cair. Então você precisa se levantar nessa noite, você precisa lembrar do Deus que você serve. E além de ele ter recebido ali do anjo uma mensagem que ele seria pai, ainda o anjo vai dizer para ele que o filho que eles iriam dar luz, a Isabel iria dar luz, não seria qualquer um. Ele nada mais, nada menos, seria o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem era estéril, para quem não tinha filho, o Senhor vai usar a esterilidade de Isabel, vai usar o trabalho de Zacarias, a tua fé, a tua fidelidade, e vai unir com o propósito, vai alinhar com o propósito do Senhor. E que alinhamento é esse? Deus precisava acabar com o reino do homem, instituído pelo homem, para trazer o reino dos céus. E que reino era esse? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus precisava acabar com aquela bagunça que estava acontecendo. Irmãos, quando Deus fica em silêncio, quando Deus ficou em silêncio naquela época, foi aí que surgiram as seitas, saduceus, fariseus. Quando não se levanta um profeta, quando você se cala mediante a situação, é aí que os fariseus se levantam para querer acusar, para querer apontar o dedo. Mas é nessa hora que você precisa pedir estrutura para o Senhor, pedir autoridade para Ele, para não deixar que essa seita venha te tirar da presença, tirar o seu irmão da presença. Você precisa se levantar como profeta do Senhor e profetizar. Você precisa entender que o Senhor te escolheu e você tem capacidade para profetizar nos dias de hoje. Não seja influenciado por essas situações que nós estamos vendo no mundo afora. Deus te levantou, Deus te escolheu e Ele quer te usar. E o Deus que nós servimos é um Deus de obras completas, Ele não faz nada pela metade. E o milagre foi tão grande que pessoas de fora ficaram sabendo. Irmão, você não está entendendo. O milagre vai ser tão grande que pessoas de longe irão ficar sabendo que Deus é na sua vida. Mas ofereça o melhor incenso nessa noite. Ofereça a sua melhor adoração, seu melhor aleluia. Abre essa boca, dá um glória a Deus. O Senhor quer te visitar nessa noite. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Versículo 14: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Quando eu parei para analisar isso aqui, muitos não quer dizer todos. Então você precisa entender a mudança que Deus vai fazer. Não comece a estranhar quando Deus começar a tirar pessoas da sua vida. Não comece a estranhar quando Deus começar a afastar pessoas da tua vida. Você vai insistir, querer ligar, querer passar mensagem e não vai receber a mensagem, você vai ficar, não está recebendo a minha mensagem. Não insista, irmão. Porque tem pessoas que não servem para estar do teu lado quando o Senhor, você receber a promessa que o Senhor te prometeu. Tem pessoas que não estão preparadas para andar ao teu lado quando Deus te entregar aquilo que Ele te prometeu. E Deus irá fazer uma limpa tão grande que você não vai entender. Mas Deus já está me usando nessa noite aqui para você não estranhar. Quando o teu telefone parar de tocar, quando o teu WhatsApp parar de chamarem você nele, você vai estranhar, é natural. Mas entenda nessa noite que eu estou falando, é Deus fazendo uma limpa na tua vida. Deixa Deus tratar com os invejosos. Deixa Deus tratar com esses linguarudos. Você não precisa fazer justiça com as suas mãos, não.
Um dos propósitos de João Batista está no versículo 16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então perceba que o milagre de Zacarias e Isabel fazia parte de um propósito de Deus. Primeiro iria preparar o povo para receber o Messias. Perceba que a palavra ultimamente está sempre batendo em cima de transformação de mentalidade, transformação de caráter. Deus precisa primeiro moldar algumas áreas da nossa vida para entregar algo que a gente espera. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. É Deus preparando. Olha a incredulidade de Zacarias, versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Ó abençoado, você não está pedindo? Quando Deus te visitar, te entregar aquilo que você está esperando, que você aguarda, não duvide não. Tem gente esperando algo que faz tanto tempo. Só que muitas das vezes Deus me usa aqui para falar para alguém que já bateu na porta várias vezes e você dormindo não recebeu com essa incredulidade sua. E tem a oportunidade que não bate na porta toda hora. Então você precisa estar preparado para entender, pede para Deus a sensibilidade de entender que é Ele que está te entregando algo. Não é uma ministração hoje eloquente que faz você pular, rodar, mas é uma ministração que eu creio que está mexendo com o seu interior. Como terei certeza disso? Pois eu sou velho. Irmão, Deus não precisa que você seja velho ou novo para te entregar algo. Como eu disse no começo, o tempo de Deus não está ligado com o nosso tempo. Nós temos só que se preocupar em oferecer a melhor adoração para Ele. A nossa preocupação deve ser só em cima, em adorá-lo, em oferecer sacrifícios vivos. A nossa preocupação só deve ser essa. Se eu perguntar um por um aqui, para mim mesmo, se eu tinha motivos para estar lá fora atrás de dinheiro, eu tinha sim. Minha vida financeira está bagunçada, por enquanto, eu creio, como a vida de muitos. Mas eu escolhi estar aqui para adorar o Senhor. E como o Marcos disse aqui em um dos louvores que ele entoou, ele ministrou, é o tal do livre-arbítrio. Deus, Ele é bondoso, porque deixa você plantar a semente que você quer, mas Ele é justo que você colhe aquilo que você plantou. Então tome cuidado com o livre-arbítrio, porque da mesma forma que o livre-arbítrio pode te levar para a presença de Deus, ela pode te afastar dele. Cuidado com o livre-arbítrio. Tem tanta gente preocupada aí com a Copa do Mundo, com as situações que estão acontecendo aí fora. Fiquei sabendo até que teve lugar aí que adiou o culto para assistir o jogo do Brasil. Irmãos, será que esse povo está convertido mesmo? Será que eu e você estamos convertidos mesmo? É difícil ouvir um glória numa palavra dessa, né? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu. O anjo precisou se apresentar para o abençoado para ele entender que era Deus falando com ele. Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Ele dando a carteirada em Zacarias. Será que Deus precisa mostrar a carteirinha do céu para mostrar que é Ele que está falando com você? Eu fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. É o anjo dando boa notícia e o homem duvidando. É o anjo entregando ali a resposta de oração e o homem duvidando. Meu irmão, será que você está orando com fé mesmo? Será que esses propósitos que você participa, será que tem um propósito mesmo por detrás disso? Porque participar de propósito para mostrar para o pastor e para a pastora que está participando, irmão, fica em casa. Aleluia! Aleluia! Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou. Não acreditar está dizendo incrédulo. Foi incrédulo. Não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão.
Ou seja, graças a Deus, o nascimento de João fazia parte também de um propósito de Deus. Que se fosse depender de Zacarias, a bênção tinha ido embora. Então ele preferiu deixar Zacarias mudo e seguir com a promessa do que usar a incredulidade dele para falar, não, deixa para outro dia. E não acontece com a gente nos dias de hoje também? Será que não acontece? Quantas e quantas vezes a gente está na fila pedindo, orando, e Deus falando, irmão, já mandei anjo, já mandei Uber, já mandei o 99 fazer entrega lá da tua bênção, e você fala, não é para mim, o endereço está errado, o endereço era para você, abençoado, o endereço era a tua casa. Oh, glória! Glória a Deus! Em Apocalipse diz assim, eu não lembro o capítulo, o bispo pregou recentemente, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, só abre a porta quem está disposto a ouvir a voz dele. É engraçado que quando chega a Shopee lá na minha casa e na sua, você larga até a janta, o almoço para ir receber o pacote. É engraçado que quando aparece o motoboy do Mercado Livre lá te entregando um pacotinho lá, você deixa até teu filho recém-nascido sozinho na banheira para ir receber o pacote. Mas quando é o Senhor batendo na porta, a gente finge que não está ouvindo. Oh, Jesus amado, me ajuda. Você ama Deus? Não vou nem olhar. Você ama esse Deus que você serve? Você ama esse Jesus cheiroso que a gente serve? Por que de tanta dúvida? Não vou nem olhar para não constranger ninguém. Eu estou olhando aqui para dentro de mim, chega o coração, o coração está batendo, graças a Deus. Em Romanos capítulo 8, 28 vai dizer assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o propósito. Olha a palavra do Senhor falando de propósito. Zacarias adorou no momento crítico que vivia Israel. Zacarias adorou no momento em que ele não acreditava mais que seria possível receber a bênção. Zacarias, ele deu o seu melhor dentro do templo, queimando incenso. Zacarias, ele permaneceu de pé quando muitos de nós talvez cairíamos. E Deus enviou o anjo. Diante de Deus, eu preciso dizer uma coisa aqui para um casal de irmãos, posso? Irmã Elaine, irmão Jefferson, está lá fora? Calopsita? Chame ele aí. Irmão Jefferson, irmã Elaine, por diversas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, se for minha carne, não deixa eu falar não. Porque a gente sabe que uma palavra, ela pode levantar uma pessoa ou matar a fé dela. Só que todas as vezes que eu olhava para esse texto, de Zacarias queimando incenso, com idade avançada, Deus colocava vocês dois no meu coração. Todas as vezes que eu li esse texto, de Zacarias queimando incenso, mesmo com a idade avançada, todas as vezes que eu li esse texto de Isabel sendo avançada em idade também e sendo estéril, Deus colocava vocês dois no meu coração. E sabe o que Deus manda dizer para vocês nessa noite? Deus está curando traumas disfarçados de alegria na vida de vocês. Se não for de Deus, você pode me corrigir. Deus está curando um trauma na vida de vocês disfarçado de alegria. Porque as pessoas veem vocês sorrindo, brincando, você louvando,
Só que assim, só Deus conhece o coração de vocês. Só que vocês precisam entender que da mesma maneira que Deus visitou Zacarias e Isabel, Deus me traz nessa noite para dizer para vocês, continue queimando incenso. Deus usa minha boca para falar com vocês, que o particular de vocês ninguém conhece. Vocês gostam de festa, vocês gostam de crianças, vocês se dedicam ao máximo na obra do Senhor. O Jefferson nem se fala. Esse cara vê uma criança, quantas vezes eu vejo o amor que ele tem pelo meu filho, pelos meus filhos. Então Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você, se prepara. Se prepara porque Deus tem visto o incenso que vocês têm queimado até os dias de hoje. Deus entra com a cura na vida de vocês hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo é de Deus, o tempo é dele. Mas de Deus ele vai converter toda essa frustração em alegria. E assim como eu estava ministrando aqui, estou ministrando, tem pessoas que não irão acreditar no Deus que vocês servem. Tem pessoas que não ficarão contentes com aquilo que Deus vai entregar na vida de vocês. Mas assim diz o Senhor, com toda a autoridade, com todo o temor do mundo aqui, deixa que deles eu cuido. Continue queimando incenso. Continuem se dedicando na obra como vocês têm feito até os dias de hoje. Irmãos, eu não sou de ficar entregando nada para ninguém não. Deus sabe o medo que eu tenho de entregar coisa para alguém. Como eu disse, a gente precisa ser maduro para entender isso, tanto para falar quanto quem está recebendo. Porque eu posso matar a fé de uma pessoa, como posso também levantar a fé dessa pessoa. E deixa que os invejosos, Deus vai tratar cada um, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Deus vai honrar muito a vida de vocês. Aleluia. Aleluia. E o mesmo anjo que visitou Isabel, agora ele vai fazer uma visita para uma mulher chamada Maria. Ele vai dizer para Maria que do ventre dela irá nascer um menino chamado Jesus. Só que o que mais me chama a atenção é que no versículo 39 vai dizer assim: naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e clamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então o seu milagre vai ser tão grande que ele vai transbordar na vida de outra pessoa. O seu milagre vai ser tão grande que ele vai ser uma extensão para as pessoas verem o trabalhar de Deus na vida de cada um. Mas o que é que eu preciso fazer? Ofereça incenso. O que é que eu preciso fazer? Glorifique o nome dele. Enquanto você está aqui, Deus está visitando lá. Enquanto você está aqui adorando, nas suas limitações, Deus está visitando agora a tua casa. Deus visita o teu marido, visita a tua esposa, visita o teu filho. Aquele filho que parou de vir congregar, parou de adorar, Deus está visitando agora. Porque Deus tem visto o grande esforço que você tem feito para adorar Ele mesmo diante das dificuldades. Você não está aqui por acaso, Deus te escolheu, Deus não se esqueceu de você. Se levanta nessa noite, adora o nome dEle, glorifica o nome dEle.
Ofereça o melhor incenso na casa dele. Você dará testemunho de vitória e edificará a fé de muita gente. Você não está entendendo o tempo que está acontecendo na tua vida. Você não está entendendo o processo que você está passando, mas faz parte. Faz parte. Deus não se esquece daquilo. Deus não se esqueceu daquilo que você tem feito na obra dele. Só que permaneça de pé, permaneça fiel. Se coloquem de pé no nome de Jesus. Enquanto nosso irmão Marcos irá entoar o louvor, irmão, se você sentir vontade de sair do teu lugar para abraçar alguém para orar, fique à vontade. Aonde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Você tem toda a liberdade de ir orar por alguém. Se você quiser se ajoelhar no altar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Hoje é uma noite de milagres, culto de milagres. Talvez você não tenha entendido que eles já eram avançados em idade, e mesmo assim o Senhor visitou eles. Talvez você não tenha entendido ainda que o que você está passando só é um processo, vai passar. Lá em Eclesiastes capítulo 13, a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado, e tempo determinado tem começo, meio e fim. Talvez você esteja vivendo um tempo de choro, mas vai chegar um tempo que você vai se alegrar. Talvez você esteja vivendo um tempo de pranto, de choro, mas vai chegar um momento ao qual você vai se alegrar e muito. Porque o Senhor, Ele não faz confusão. O Senhor não esqueceu das suas orações. Então, enquanto o irmão Marcos e as irmãs vão louvar, fique à vontade na casa do Senhor. Você tem liberdade. Se quiser chutar a cadeira, chuta. Cuidado com o pé só. Se quiser dar cambalhota, fica à vontade. Se quiser pular, pule. Mas não deixe de oferecer o seu melhor incenso, porque hoje pode ser seu último culto. Como a pastora Carla bem disse, Luiz está lá esperando ali um cirurgião. O Danilo está passando por exames. A Neia. A gente não sabe o dia de amanhã, irmãos. Você está tendo chance hoje de oferecer a tua melhor adoração, e você está preocupado com coisas lá fora. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: continue queimando incenso, continue adorando, continue exaltando o meu nome. O Senhor está na casa, o Espírito está na casa. Deus vai fazer a obra completa na tua vida, na vida de vocês. E se você crê nessa palavra, dá um berro de glória a Deus. Dá um berro de aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Vai valer a pena. Deus é grandioso. É o de repente de Deus. Deus é Deus do impossível. Adore o nome dele. Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. É na hora certa que Ele vai cumprir. Vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Glorifica o nome dele. Ele está aqui nessa noite. Receba o teu milagre nessa noite. Não seja um cristão incrédulo. Ele está descendo na casa e vai te abençoar.
Não vou viver pra ti. O completo em mim fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.